Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Bruno Deus O meu é Andréa Maia, e nós estamos estreando o Conexão RH. Isso mesmo, um podcast que chegou aqui na nossa região. Nós vamos falar, com profissionais que atuam aqui na região, que são referências, e nós vamos trazer temas que são desafios, vamos falar sobre oportunidades, tendências, nós vamos falar sobre recrutamento e seleção, vamos falar sobre remuneração, benefícios, treinamento e desenvolvimento, vamos falar de diversas informações e curiosidades e temas importantes aí do subsistema de recursos humanos. Sejam super bem-vindos os profissionais da área, estudantes, interessados, gestores, todos vão poder acompanhar o nosso conteúdo. E para falar sobre esse tema com a gente, eu estou aqui com o Ricardo Pires, nosso convidado de hoje. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Ricardo, ele é formado em administração de empresas, possui MBA em gestão estratégica de pessoas, tem uma carreira consolidada em mais de 20 anos, experiência em RH, já trabalhou em empresas como Pernod Ricard, como DHL, Arcroma. Atualmente ele é gerente de pessoas e sustentabilidade na empresa Simbal, ali em Volta Redonda, que possui também uma unidade em Pinheiral, se não me engano, correto? E no estado de São Paulo, em Mogi das Cruzes. Exato. Né? E há pouco tempo o Ricardo ele também ganhou um prêmio de recursos humanos, e você vai falar para a gente, vai compartilhar um pouquinho sobre esse tema daqui a pouquinho, falar sobre esse prêmio que você ganhou. Ricardo, seja super bem-vindo ao podcast Conexão RH. Muito obrigado. É uma alegria receber você aqui com a gente. Obrigado, pessoal. Para mim é uma honra estar aqui dividindo a mesa com vocês, estreando o programa, que eu acho que tem tudo para ser um sucesso. E estou muito feliz de estar aqui. Acho que a gente vai poder trocar muitas figurinhas e ideias aqui sobre esse tema que acho que é tão relevante e importante para todo mundo. Isso aí. A felicidade é nossa de ter você aqui conosco, Ricardo. E antes da gente entrar no tema, fala um pouquinho pra gente como que você entrou no RH há mais de 20 anos atrás. Foi assim, você decidiu, você queria trabalhar com gestão de pessoas ou foi algo que aconteceu na sua vida? Depois também comenta com a gente sobre o prêmio que você ganhou há pouco tempo. Legal. Bom, eu iniciei minha carreira na área de contabilidade, trabalhava no escritório de contabilidade no centro do Rio de Janeiro, era office boy. E nesse meio do caminho eu acabei entrando na folha de pagamento, fazia folha de pagamento de alguns clientes na contabilidade. E eu queria ser contador, ia fazer contabilidade, tudo, mas não dava para poder conciliar o trabalho com a faculdade. E aí eu estava no Rio de Janeiro, tudo, e já fazendo folha de pagamento, resolvi vir para Resende para poder estudar. E aí nessa que eu voltei para Resende para poder estudar, continuei na folha de pagamento e iniciei minha carreira em um escritório de contabilidade também, nessa área de RH, até que em 2007 a Pernod Ricard me deu a oportunidade, comecei como estagiário e desde lá não saí mais. Eu acho que foi uma carreira muito legal e eu não vejo eu fazer outra coisa sem ser cuidar de pessoas, que eu acho que eu realmente me achei e se eu fosse contador talvez eu acho que não seria tão feliz quanto eu sou hoje. Que bacana. E sobre o prêmio, foi uma honra e assim, uma surpresa. Foi no Congerre, um congresso de RH do interior de São Paulo, lá em Bauru. A gente recebeu o convite pela Simbal para apresentar sobre o nosso programa, um Latas em Braille, e também eu como profissional referência em RH. Então foi um prêmio muito bacana, tinham 5 concorrentes e foi a votação aberta, então assim, eu tive bastante votos e fui eleito profissional referência no meio de tanta gente boa. Realmente eu fiquei muito orgulhoso e contente de trazer esse troféu para cá e tenho muito orgulho de, depois de 20 anos, ter esse reconhecimento aí num congresso muito respeitado. Que bacana. Parabéns. Parabéns. E você que já passou por várias empresas de perfis diferentes, né? Na sua visão, o que não pode faltar em uma área de RH eficiente? Legal. Bom, eu tive a oportunidade de trabalhar realmente na indústria de bebidas, numa indústria de logística, enfim, agora estou numa empresa de corte e envernizamento e litografia. A gente, na verdade, o RH ele é uma área de apoio e tem que estar muito alinhado com as expectativas o que a empresa espera, a sua visão, a sua missão e também do que ela está preocupada em fazer acontecer. O RH tem que estar muito alinhado, desde a busca do profissional até o desenvolvimento dos profissionais que estão lá. Então, acho que esse alinhamento, essa questão que o RH é responsável, eu acho que foi o grande fator de sucesso na minha carreira, porque eu sempre estive muito próximo das lideranças para poder conseguir realmente ver que o que a alta direção queria, a gente disseminasse para que a mensagem chegasse a todos e a gente conseguisse realmente atuar de forma estratégica, de forma importante nas empresas por onde eu passei. Bacana. E aí, Ricardo, agora falando um pouquinho, né, também de atração de talentos,
A gente sabe que hoje em dia o desafio está muito grande, né, na atração de talentos. O público vem mudando, né, as gerações vêm mudando, e aí os desafios, tecnologia, enfim. O que que você considera essencial para que uma empresa seja atrativa e aí consiga buscar e atrair os melhores profissionais? Legal. Realmente é um desafio, a gente está vendo cada vez mais jovens não querendo ir para a indústria, para as empresas, estão querendo seguir uma carreira diferente, mas as indústrias ainda oferecem muitas coisas legais. Então, eu acho que uma empresa hoje, para ser uma atrativa para algum talento, ela tem que oferecer benefícios legais, ela tem que oferecer hoje carga horária flexível, ela tem que ter um ambiente que favoreça também a pessoa querer estar aí. Então, assim, às vezes uma sala de descanso, uma sala de descompressão, isso é muito importante. E, assim, ter um ambiente e uma liderança que também impacte positivamente para que ela saiba que ela entrando ali, ela vai conseguir crescer, vai conseguir fazer uma carreira muito legal. Então, isso é muito importante. Os profissionais hoje sempre perguntam, né? Aqui eu posso crescer, aqui eu posso realmente continuar, porque hoje o desafio é você ter profissionais que queiram ficar muito tempo na sua empresa. Então, eu acho que esse ambiente favorável com esses pontos, eu acho que é um grande diferencial aí para as empresas. A gente percebe que os profissionais, eles entram na empresa já querendo saber qual é o plano de carreira, né? Quais são as oportunidades que ele vai ter ali naquele tempo que ele permanece na empresa, né? E quando ele vê que ele não vai ter muita oportunidade de crescimento, ele já vê que não tem como permanecer e logo ele quer buscar novas oportunidades, né? Exato. E assim, a gente, na verdade, pelo menos todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre tive uma fala muito direta e transparente com as pessoas, porque hoje o profissional entra com 1 ano, ele já quer saber quando ele virar supervisor, quando ele vai virar gerente, então, assim, isso hoje em dia é muito acelerado. Então, a gente, pelo menos por onde eu passei, eu tenho uma fala muito franca e aberta, falando, você tem caminhos para poder crescer. Então, a gente precisa mostrar que ele pode chegar, mas talvez não seja no tempo apenas dele. Então, ele tem que percorrer, tem que ganhar um pouco de maturidade. E isso faz parte do profissional completo que a gente espera, porque senão a gente promove alguém errado, daqui a pouco está tendo que desligar. Isso é um grande calcanhar de Aquiles do RH, porque na nossa vida a gente sabe, a gente vai contratar pessoas, vai desenvolver, vai promover e também vai desligar. Sim. Mas não é o último ponto que a gente gostaria, né? Então, a gente fala muito isso para frear, às vezes, um pouco essa expectativa, porque o meu tempo é diferente do que a empresa tem. Então, a gente, às vezes, tem que alinhar essa expectativa. E eu, geralmente, sou muito franco e transparente e tive muito sucesso nas minhas conversas difíceis para poder abrir o olho do profissional, que, às vezes, eu quero virar um supervisor rápido, eu quero virar um coordenador, eu quero virar um gerente. Vamos com calma, um passinho de cada vez e a gente consegue chegar lá. Então eu planejei minha carreira com muita calma, com muita paciência e eu consegui chegar onde eu planejei lá atrás. Então assim, com muita paciência, espera, entrega de resultado, que muitas vezes a pessoa nem está entregando e está querendo ser promovida. Então isso é muito comum hoje em dia, mas eu acho que uma conversa transparente e sincera ajuda a alinhar a expectativa e frear um pouco essa ansiedade dos profissionais de hoje em dia. Sim. E você acredita que os valores e o propósito organizacional, eles estão pesando mais nas decisões dos candidatos hoje em dia? E como o RH ele pode fortalecer isso? Legal. As pessoas também procuram muito saber hoje, muito mais do que antes talvez, como que são os valores e o que aquela empresa oferece e faz. Então, isso a gente vê numa entrevista, assim, as pessoas vindo com muita informação e querendo saber. E acho que o propósito que a empresa também oferece para aquela oportunidade hoje é muito bem visto na hora de tomar a decisão do candidato seguir ou não. Então, a gente tem algumas entrevistas que a gente vê profissionais que realmente falam isso, e o RH é o grande cartão de visitas, vamos dizer assim, porque ele é o cara que vai fazer a proposta ali final. Então, ele que vai falar sobre a empresa, ele que vai demonstrar tudo que pode ser feito ou não. Então, a gente tem um papel muito importante nessa parte da escolha do candidato de estar aqui e a gente valorizar o que eu tenho de bom, o que eu tenho aqui, porque muitas vezes algumas empresas podem pecar em não falar tudo que ela tem realmente de valor, de propósito e que ela espera e que trabalha também para os candidatos e os profissionais que tem lá. Então acho que isso ajuda muito e o RH é o grande porta-voz que tem que fazer isso acontecer para poder realmente esses talentos todos quererem entrar na empresa e fazerem carreira no lugar.
Excelente. Cada vez mais o RH precisa ser estratégico, né? Os desafios estão aumentando e mudando a todo tempo. E aí, nessa retenção, como você entende, né? Como que você trabalha essa retenção e essa estratégia do RH para a retenção desses talentos? Legal. O RH ele tem que estar muito próximo das lideranças para poder ter esse mapeamento de quem são os talentos, porque assim, você tem que fazer um plano para todos, mas tratar diferente quem são as pessoas chaves. Então a gente sempre está muito próximo da liderança para poder entender os destaques das áreas e aí a gente realmente ter um mapeamento, ter um controle, um indicador para poder ter um plano de desenvolvimento e acompanhar, não só fazendo aquela época de feedback, vamos fazer o plano de desenvolvimento, acabou aquilo ali, a gente bota na pasta do funcionário e nunca mais olha. Então, isso não é o ideal. Então, a gente fazer o plano de desenvolvimento, acompanhar, cobrar dos gestores com que eles façam, porque o feedback é muito importante. Você, às vezes, vai corrigir uma rota que, às vezes, não está legal, ou você vai falar, cara, continua aqui que você está indo bem. Então, essa proximidade com a liderança, nesse mapeamento das suas pessoas-chave, dos seus talentos, eu acho que é um grande diferencial para você poder também dar visibilidade e as oportunidades internas que a empresa também oferece. Porque, se eu estou ali, estou vendo que tem oportunidade, estou vendo que a empresa abre portas para as pessoas internas para poder crescer, eu acho que esse conjunto ajuda muito a você ter as pessoas, além do ambiente, porque a gente fala hoje, muitas pessoas falam assim, hoje em dia nem é reter pessoas, é criar um ambiente que as pessoas queiram estar ali. Sim. Então a gente tem que se preocupar também com isso, com tudo que eu falei, né, de benefícios competitivos, do ambiente legal, naquele ambiente agressivo, nada. Isso as pessoas hoje realmente estão abrindo mão de carreiras, às vezes de longas datas, porque está acontecendo alguns ambientes não tão positivos. Então, um ambiente favorável para você poder trabalhar, poder crescer e se desenvolver, eu acho que é um grande diferencial também das empresas. E você falou sobre a liderança, né? Como a liderança ela pode atuar como aliada nesse processo de retenção do talento? A liderança ela tem que estar muito alinhada sempre com tudo que a empresa faz. Por quê? A autodireção dá um recado, o RH administra, faz o filtro e passa, e a liderança é que faz chegar no dia a dia. Então, se a liderança não estiver alinhada no mesmo discurso, no mesmo na frequência, no propósito disso, a gente acaba tendo uma discorrência aí com relação às coisas. Então, a liderança é um papel importante em todos os momentos que a gente vai fazer uma mudança de cultura ou vai fazer uma mudança de direção, de estratégia. Então a liderança é algo que realmente a gente tem que tratar com muito carinho e fazer com que eles realmente entendam o recado que a gente quer passar, porque quem está na ponta no dia a dia são eles, com geralmente a grande massa de colaboradores. Então eles têm que estar muito alinhados e a gente como RH também tem um dever de estar perto deles para poder apoiá-los, às vezes no briefing, às vezes numa conversa maior, para a gente poder garantir também que o que ele está falando é o que a gente está querendo passar. Então, a gente tem que estar muito perto também, e eles são um fator muito importante para o sucesso de uma empresa. Sempre uma conversa super alinhada, né? Sem dúvida. Para que chegue no objetivo. E que eles comprem também a ideia, né? Exato. Porque às vezes vem da alta gestão, né? A ideia, o RH ele dissemina, mas muitas vezes o líder ele não compra aquela ideia. Então a gente tem que estar bem alinhado, bem ajustado para que ele consiga disseminar de forma correta e faça com que a equipe também esteja interessada em seguir com a proposta, né? Precisa ocorrer uma sinergia, né? E aí, ainda falando de liderança, a gente ouve muito uma frase de que as pessoas pedem demissão dos líderes, né? E não pede da empresa. O que você acha dessa frase? Você já passou por alguma situação parecida? Conta um pouquinho pra gente. Sim. Essa frase eu também trago como uma verdadeira, porque realmente a empresa, às vezes, ela tem planos bacanas, ela tem treinamentos legais, mas os líderes realmente, às vezes, não passam da maneira que a gente quer ou tratam de uma maneira diferente. Então, a gente acaba perdendo profissionais, muitas vezes, por um líder que não soube conduzir conversas difíceis ou até conversas fáceis. Eu já vi líder tá promovendo alguém, mas com uma fala mega agressiva, que é o momento de você ganhar ponto, você estava acabando perdendo. Mas como eu tive também outro lado, que um gestor desligou uma pessoa, mas trouxe tantos pontos para ela poder se desenvolver, que a pessoa saiu agradecida e realmente ficando feliz com relação a isso. Então, o quanto que a liderança é importante para que as pessoas não deixem as empresas por isso, mas que certeza que acontece em grandes empresas, em grandes momentos,
a liderança acaba sendo o grande responsável pela saída daquele profissional. E como o RH ele pode usar dados e métricas para entender melhor onde estão os gargalos na atração ou por que as pessoas estão saindo? Legal. Bom, eu tive alguns fatores de sucesso na minha carreira e eu falo com muito orgulho que eu sempre fui um RH muito presente nas áreas, porque o RH eu acho que ele tem que estar presente, ele tem que estar entendendo o momento, a temperatura da empresa, tudo. Então, a gente tem muitos programas para estar ouvindo as pessoas. Então, a gente tem café com RH, bate-papo nos setores, enfim. Então, algumas coisas que te ajudam a ser mais um ouvido, que coisas que não chegariam acabam chegando em certos momentos. E também a gente tem um KPI que geralmente todas as empresas podem usar, que é o tempo de retenção daquela pessoa, desde quando foi contratada, quanto tempo ela ficou, qual que é a sua média de retenção. Às vezes tem empresas que tem anos que as pessoas ficam e não saem, mas muitas vezes você tem, no setor X, está entrando e ficando apenas 6 meses, apenas um ano. Opa, tem algum sinal de alerta. Será que realmente a gente está recrutando mal? Ou a gestão daquele setor não está atuando de forma bacana e a gente precisa atuar? Então, a gente tem também a entrevista de desligamento, que é algo muito positivo. Sim. Quando as pessoas saem, você ouvir, entender qual é o motivo, se foi algo específico, uma melhor oportunidade ou não. Então, a gente tem esse KPI de permanência do profissional na empresa, a gente tem os bate-papos e programas de ações de engajamento durante o processo que eles estão ali, e também entrevista de desligamento, que infelizmente naquela hora não é hora tão boa, mas também é a hora de você captar informações muito positivas que pode te ajudar a não perder mais profissionais, que eu acho que são canais que te ajudam a você ouvir as pessoas e estar próximo. Um RH presente, eu acho que é um RH muito estratégico e valioso para a companhia. Sim, eu estive lá na sua empresa e eu vi o RH com uma camisa, né, sim, com um anúncio, como que é? Conta um pouquinho pra gente, que o RH vai na área, conversa com os profissionais. A gente chama RH presente mesmo, a gente tem uma blusa, né, que é o RH presente, e a gente tem a frase, como você está sentindo hoje? Porque até hoje em dia a gente fala tanto de saúde mental, de qualidade de vida, os profissionais muitas vezes não querem muita coisa, eles querem ser ouvidos. Então a gente vai lá, tem essa oportunidade de estar ouvindo as pessoas e foi um programa que deu muito certo. Uhum. Então hoje a gente tem um feedback muito positivo e a gente já captou muitas informações legais e a gente teve que corrigir a rota de alguns gestores através desse programa. Então funciona muito bem e eu já tive a oportunidade de fazer em outras empresas e sempre deu muito certo. Que bacana. Na sua fala a gente percebe, né, o quanto a escuta ativa é importante no RH, né, porque a gente só vai se antecipar e chegar nas demandas, entender, né, e atender essas demandas se a gente tiver uma escuta ativa. Exato. E assim, muitas vezes o gestor erra porque a gente não teve oportunidade de ter o feedback para cara, você está indo pelo caminho errado. Então hoje o RH está presente, pelo menos na minha gestão, desde a promoção, ali que ele vai promover alguém, o RH do lado, para poder entender como ele está dando esse recado. Até o desligamento também está do lado. Então, assim, a gente está do lado do gestor sempre. Na entrevista, junto com ele, no processo de promoção, no processo de desligamento, para a gente garantir que também está fazendo isso. E a gente tem escutado também as pessoas e corrigindo a rota quando é necessário e parabenizando quando está no caminho certo. Super bacana. Falando sobre cultura, como você acha que o marketing e a comunicação interna podem auxiliar o RH para uma cultura forte e atrativa? Muito legal. A gente hoje está num mundo de internet que as coisas pulverizam muito rápido, acontecem muito rápido. Então, a estratégia da empresa, né, a cultura da empresa, ela tem que ultrapassar as barreiras dos muros e grades da empresa. Então, ela tem que ecoar na sociedade, nas páginas profissionais, e o marketing e a comunicação é parte essencial disso. De gravar uma conversa, de gravar um programa, de fazer uma ação social, por exemplo, dar visibilidade de tudo que aquela empresa faz, de como ela trabalha as pessoas internas, como que ela ajuda a sua comunidade, para que as pessoas também vejam o quanto que aquela empresa é grande, o quanto que aquela empresa faz coisas legais, porque às vezes tem empresas que já são consolidadas, já tem sua marca muito forte, outras não, mas às vezes você se surpreende, às vezes você não tem ideia do tamanho daquela empresa
porque ela não tem um marketing tão positivo, uma comunicação que não faz o trabalho correto de divulgar. Eu acho que as empresas todas têm tanta ação legal, positiva, e se ela não dá visibilidade disso, ela acaba não conseguindo deixar também que as pessoas de fora queiram fazer parte daquela empresa, né? Então, acho que a estratégia de marketing e comunicação é muito alinhada com o RH para poder valorizar tudo que tem de bom, desde os programas e ações até como que trata a comunidade também ao redor ali, com ações sociais, com programas de jovens, enfim. Então, acho que isso é muito importante para todas as empresas e tem que estar muito alinhado aí com o RH também para poder valorizar esses pontos positivos que todas as empresas têm. E na sua opinião, vale mais a pena investir em atrair talentos que estão no mercado ou investir nos talentos que estão na casa, dentro da indústria da fábrica? Na verdade, a gente tem alguns números que a gente escuta, né? Que pelo menos 20% da sua equipe você tem que ter um turnover anual. Então, assim, nossa, Ricardo, é um número alto, mas às vezes a gente vê que todas as vezes que a gente conversa, vê informações, realmente é um número alto, mas às vezes existem alguns dados que você precisa oxigenar seu time mesmo. Então, assim, às vezes você vai ter que trazer alguém de fora para poder trazer uma mentalidade diferente, fazer algumas coisas, mas eu sou muito fã e pratico muito as promoções internas, né? Então, assim, mas nem sempre você vai ter profissional qualificado, preparado, para você poder repor uma vaga ou uma contratação nova de uma área diferente que você fez. Então, às vezes, você vai ter que ter esse mix, mas se eu pudesse falar, eu geralmente classificaria como 80% desenvolvimento interno e 20% trazer pessoas novas, porque também é importante você dar uma oxigenada no seu time em alguns momentos e trazer ideias novas, mentalidade, programas, enfim. Então, isso também é importante ter um mix de desenvolvimento da empresa. Sim. Bacana. Falando de orçamento apertado, né? E que a gente sabe que sempre tem, né? Em algum momento ali a gente vai passar por esse desafio. Qual a ação que você acha mais eficiente para a retenção, nesse caso de orçamento apertado? Sim. Os RH geralmente sempre tem um orçamento um pouco mais apertado que todos. Né? Então, Sempre, É um desafio, né? em 20 anos eu vou te Sempre falar, hein? desafio. Atualmente, assim, eu vejo até uma evolução, porque começaram a olhar um pouco mais com carinho para o RH, para saber o quanto que tem essa importância. Mas eu vim de muitas vacas magras, vamos dizer assim. Então, aprendi a ser muito criativo para a gente poder gastar pouco e mesmo gastando pouco você conseguir resultados muito positivos, né? Então, assim, sou um cara que gosto de promover ações internas, promover algumas ações diferentes para que realmente envolva muitas pessoas e você consiga passar um recado ou um resultado positivo. Então, desde um quiz que eu fiz uma caixinha ali na manutenção, faz um quiz aí para a gente poder fazer, tipo passo a repasso. Então você vai lá, faz uma brincadeira diferente, faz uma interação diferente para passar uma mensagem de segurança, para passar uma mensagem de desenvolvimento, aproveitar os momentos de simpátia, aproveitar o momento de visita da família, enfim. Então você tem esses momentos também que acaba sendo um custo menor, você não precisa de tanto investimento, mas que você consegue estar perto das pessoas, consegue ser criativo e também motivar que as pessoas comprem a ideia, que também não é só o RH que é responsável por tudo. Então a gente precisa ter a alta gestão sempre perto, a liderança também. E mesmo nessas horas de não ter investimento algo para fazer, tentar que pessoas topem ser multiplicadores de conhecimento. Então a pessoa não consigo mandar 5 para um treinamento. Mando 1 ou 2, mas as pessoas depois multiplicam internamente. Então a gente tem que sempre ser criativo e conseguir fazer com que as coisas aconteçam para muita gente, menos com pouco recurso. Bacana. E, Ricardo, pensando nos últimos anos, como você tem percebido a evolução do perfil dos profissionais e das expectativas deles em relação ao trabalho? Legal. Bom, os profissionais eles estão se preparando cada vez mais, sabe que as empresas estão sendo muito exigentes também, né? Então eles têm se preparado mais. A gente vê hoje um jovem, os que têm interesse em ir para a indústria, sabendo que ele tem que fazer um curso técnico, buscar uma faculdade, porque hoje em alguns lugares, até o jovem aprendiz já estão buscando os jovens aprendizes que estão na faculdade. Porque como aumentou aí agora a contratação até os 22 anos que pode iniciar, 22, 23, então a gente já está buscando profissionais já bem maduros. Então sabe que hoje só o ensino médio ali já não está fazendo tanta diferença. Então a gente tem visto uns jovens um pouco mais preocupados
em fazer essa preparação para poder entrar na indústria, né? E o profissional também, que quer crescer, que quer chegar numa vaga um pouco mais alta, ele sabe que ele tem que fazer uns diferenciais. Procurar uma especialização, ter um curso de idioma, isso tudo a gente vê que são grandes diferenciais que ajudam também no momento de escolha. Às vezes tenho dois candidatos muito bons, um fala inglês, outro não fala inglês. Quem que você vai? Então, às vezes, eu vou optar por alguém que tem um curso diferente ou uma especialização melhor. E a gente tem visto profissionais que têm se preocupado com isso. Quem muitas vezes se acomoda e talvez não quer acompanhar essa evolução, a gente vê que acaba perdendo um pouco de espaço no mercado de trabalho. E aí a gente vê que as pessoas, até com mais idade, não é um empecilho hoje. A facilidade que tem para você fazer uma faculdade, você entrar num curso, isso não é um problema. E a gente tem visto também isso aumentando, até porque as empresas têm dado mais oportunidade para as pessoas 50 a mais, 40 a mais. Então a gente tem visto alguns programas também nas indústrias para atrair essas pessoas mais experientes para poder também ajudar aí com o desenvolvimento e também com a experiência que elas têm para poder ajudar nesse momento. Falando sobre o contexto da região sul-fluminense, você sente dificuldade de atrair bons profissionais, contratar bons profissionais na região sul-fluminense? Ou porque a gente sempre ouviu falar sobre qualificação e a gente tem essa dificuldade aqui. Você ainda busca profissionais de fora ou você entende que hoje a gente já tem bons profissionais na região? Nossa região hoje é uma região com a mão de obra muito qualificada. Sabe que tem uma concorrência, às vezes, um pouco mais desleal, porque as montadoras acabam conseguindo atrair por algumas questões mais específicas e as pessoas o sonho de trabalhar numa montadora, enfim. Mas eu acho que a gente tem muitos bons profissionais aqui e as empresas que conseguem dar oportunidade que talvez ela não enxergaria nessas empresas que talvez é o sonho dela e talvez não consiga alcançar, consegue atrair muita gente. Então, assim, a nossa região aqui hoje, ela acho que ela exporta muita gente, a gente não tem importado tanto profissionais mais, a gente tem preparado muitos profissionais para sair aqui da nossa região, mas eu acho que há alguns anos a gente já tem aqui uma mão de obra muito qualificada, profissionais muito bons e que acho que conseguem crescer aqui na nossa região, porque também tem muitas oportunidades, muitas empresas. Então, acho que hoje a nossa região está muito bem representada aí. Acho que a gente tem bons profissionais para poder desenvolver e também atrair e contratar quando tem necessidade. Bacana. As empresas menores têm um plano de carreira, por vezes, mais rápido, né? Sim. E aí, às vezes, os profissionais não enxergam isso. E as empresas maiores talvez tenha uma competitividade maior e aí demora um tempo. Mas também a gente fala de sonho, né? Talvez a pessoa tenha um sonho, enfim, então ela precisa olhar para o que ela quer. Qual é o objetivo, né? Eu quero um plano de carreira mais rápido ou eu quero estar dentro daquele ambiente, daquele contexto, né? Isso é importante a pessoa avaliar. Sim, cada um tem o seu momento, cada um planejou sua carreira, enfim. Então, eu mesmo sou uma situação, saí de uma multinacional para uma empresa familiar, mas uma empresa familiar que tem uma estrutura muito boa, muito bacana, e assim, fui por uma oportunidade gerencial, mas realmente, assim, eu vejo o quanto que eu tive a oportunidade de crescer, de me desenvolver, de fazer acontecer, coisas que talvez em outras empresas, talvez eu demoraria um pouco mais para conseguir. Então, às vezes a gente tem um certo receio, empresa familiar, uma empresa menor, e eu vou trocar. Mas às vezes o seu momento pode acontecer de forma mais rápida ou de forma muito bacana também numa empresa menor ou numa empresa até familiar, não ser uma multinacional. Então a gente às vezes precisa saber o que eu quero. Isso é uma dica que eu sempre falo para as pessoas, o que você quer para a sua carreira, o que você quer para a sua vida. Então eu saí de uma zona de conforto de 7 anos, que estava a 10 minutos da minha casa, para andar 120 km todo dia indo e voltando para Volta Redonda. Mas estou muito feliz, não me arrependo. Vale cada quilômetro aí que eu ando, porque realmente em 2 anos e 4 meses eu realizei muitas coisas que eu não tinha realizado nos meus 18 anos de experiência antes de entrar lá. Bacana. Você mencionou há pouco, voltando um pouquinho, você mencionou um pouco dos 50 a mais, mas nós estamos também numa geração aí que é muito sedenta e que é tudo muito de forma imediata, né? Hoje você contrata o estagiário e em menos de um ano ele já quer ser efetivado como analista sênior, num cargo maior, enfim. Essa geração, ela quer, a propósito, ela quer ali estar em evidência
E como que o RH ele pode se reinventar para lidar com essas novas demandas dessa geração que está aí querendo tudo de forma assim muito rápida? Sim. Bruno, eu vou te falar que não é fácil, porque na verdade a gente vê cada vez mais jovens, ou até nem tão jovens mais, alguns profissionais que já vêm para sua empresa, eu vou entrar aqui, mas eu já quero ser promovido. Um ano passou, tá batendo na sua porta, e aí, o que que eu vou fazer? Qual que é meu próximo passo? Então, o desafio do RH, primeiro, é conseguir controlar que as lideranças façam o papel delas, assim, de dar visibilidade no trabalho, de reconhecer essas pessoas que talvez conseguem entregar um resultado bacana. E também frear quando ela está muito acelerada e nem entregas tem, então isso é muito importante, que às vezes não fiz nada, mas eu quero crescer, qual que é o meu próximo passo? Quando eu vou virar pena, quando eu vou virar sênior, quando eu vou virar supervisor? Uhum. Então, acho que a liderança também é algo muito importante. E o RH também preparar essa liderança, porque esse jovem não tem como recusar ele. Muitas vezes eu vou ter que trazer um jovem que tem esse pensamento rápido e o quanto que talvez ele vai ser importante para dar uma chacoalhada naquele cara que está lá também há muito tempo na mesma cadeira, não quer se desenvolver. Então, o RH tem que ficar atento a esses talentos jovens que tem e também preparar dentro de casa os seus líderes que vão desenvolver essas pessoas para que não tenha aquele viés inconsciente, meio que de bloquear já, não vou dar oportunidade para esse jovem continuar crescendo acelerado, se eu tiver a oportunidade, lógico, mas quando eu tiver que ter a conversa difícil para falar, olha, segura um pouco a sua onda, se você precisa andar um pouco mais devagar, porque você vai crescer, mas não no seu tempo. Então a gente tem aqui planos para você, tudo. E cada vez mais a gente tem que se adaptar ao novo, né? Então você vê que vai ter que se adaptar ao home office muitas vezes, vai ter que dar um benefício flexível, uma jornada híbrida muitas vezes ali. Então, assim, você tem que sempre estar se adaptando e deixando essas pessoas cientes que as coisas podem mudar. Então, assim, se hoje eu não tenho uma vaga para ela crescer logo, mas eu preciso que ela continue me entregando para que a gente consiga se desenvolver e também. Eu acho que essa transparência e esse papo muito aberto nas conversas difíceis, eu acho que ajuda muito também a deixar as pessoas com a mente aberta. Mas a gente sabe que também, mesmo tendo todo esse cuidado, todo esse preparo, alguns profissionais não vão ficar na sua empresa. E tá tudo bem, porque a gente tem que fazer o seguinte: no tempo que ela ficou aqui, ela me entregou muita coisa positiva. Então, o tempo que ela ficou, ela me ajudou bastante. E, lógico, a gente não quer que ninguém saia, mas eu tenho que mostrar também para ela o que eu tenho naquele momento, o que eu posso oferecer. E aí tem que estar alinhada a expectativa do que ela quer e do que eu posso oferecer. Mas acho que ser transparente, ter conversas difíceis para abrir os olhos e mostrar que as coisas não são no tempo dela, eu acho que é um grande sucesso também aí. E quando você olha para os indicadores, você percebe que a rotatividade é maior desses talentos com menor idade, que tem essa ânsia de crescer rapidamente, ou é daqueles que já estão ali e que estão aguardando também uma oportunidade, ou enfim, você percebe que a rotatividade está maior em qual cenário? Hoje, se você analisar não só na minha empresa, em outros lugares, a gente vê que o jovem, ele não tem tido mais uma fidelidade, vamos dizer O assim. pertencimento, né? Então a gente trabalha muito, principalmente na minha empresa, orgulho em pertencer, de estar valorizando a marca, de ter orgulho de trabalhar, né? Eu trabalho nessa empresa, tudo então. Mas a gente vê que cada vez mais os profissionais novos não têm essa fidelidade, não querem construir carreira mais. Então eu fico 2 anos, eu vou sair, fico 3 anos, eu vou sair, e às vezes saem por pouco, não saem nem por muito. Sim. E isso que é o grande desafio nosso. Putz, você vai trocar os seus anos aqui de aprendizado e crescimento por R$ 100 a mais no cartão de alimentação ou por R$ 200 a mais no salário, sendo que você poderia continuar tendo um crescimento aqui, podendo fazer isso. A gente sabe que é difícil convencer as pessoas, que as pessoas falam assim, mas isso não vai pagar meu aluguel. Uma sala relax que eu tenho aqui não vai pagar meu aluguel. Mas pode dar uma qualidade de vida que talvez você não vai ter em outro lugar para você poder ter esse momento, enfim. Então é um desafio, mas a gente vê que hoje um profissional com mais idade, ele tende a ter um pouco mais de fidelidade a continuar nas empresas. A rotatividade ainda continua um pouco maior com jovens talentos que hoje eles não têm muito o que perder. Então, às vezes que eles olham assim, se aqui não estou sendo feliz, aqui não vou crescer tão rápido, eu vou para a empresa do Bruno. E se lá também não continuar, eu vou para a empresa da Andréia.
e assim vai, mas a gente tem que estar muito atento e muito ligado nesses talentos, porque às vezes alguns não são tão talentos, mas alguns realmente são talentos e você precisa cuidar e fazer com que ele enxergue um ambiente onde ele possa crescer para você conseguir reter, porque senão realmente ele vai embora. Eu percebo que, acredito que nós beiramos aqui a mesma faixa etária e que a nossa, né, geração, Uhum. nós buscamos mais a estabilidade profissional. E eles procuram mais propósito, pertencimento. Quando eles veem que eles já não estão mais ali inseridos, ou que eles não têm mais para onde ir, ou que a possibilidade de crescimento ela vai se estender por mais tempo, eles preferem, é o que você mencionou, optam por trocar por conta de R$ 100, É né? uma geração imediatista, né? Imediatista. Precisa Isso. acontecer agora. Eu quero agora. Não vou esperar, né? E aí, às vezes, você já deve ter se deparado com isso, né? E o Bruno também, com os arrependimentos, né? Demais. Existem casos de que não quero mais ficar nesse contexto, não está me atendendo, e vai para algo que aí não atende menos ainda, e volta, né? Perguntando, tem um espaço aí para mim? E aí, como que é importante também uma boa trajetória, né? Porque às vezes você saiu não tão bem e aí você quer voltar e a porta não está aberta para você. Então, tem que trabalhar esse imediatismo para que também você não manche a sua carreira aí. E acontece muito, né? Das pessoas voltarem. Para não ficar pulando de oportunidade em oportunidade, né? E muitos se arrependem mesmo. Sim. Eu falava na empresa que eu trabalhava que era a volta do filho pródigo. Ele ia para o mercado achando que aquela oportunidade era o diferencial, que ali ele ia conseguir, e depois, passado alguns meses, 6 meses, batia lá na porta, mandava e-mail para o RH, não tem uma oportunidade, me arrependi, não tem como eu voltar, enfim. Mas, assim, na empresa que eu trabalhava, quando deixou a porta aberta, né? Como a gente fala, deixa a porta aberta, sai com o nome tranquilo, né? Com uma imagem positiva, a gente até dava oportunidade, quando existia a oportunidade de retornar, a gente dava oportunidade, por que não, né? Porque a gente também tem que deixar ir, né? Mas se é um bom talento, fez um bom trabalho, deixou a porta aberta, não, pode voltar, com certeza, nem sei legal. A gente tem aquele ditado, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Só que quando chega lá na casa do vizinho, a grama não é tão verde. Não é tão verde assim, de longe era mais bonita, né? Então, a gente, é o que eu falo, a gente tem que valorizar os benefícios, valorizar as coisas que a gente tem. E se mesmo assim o profissional não quiser ficar, tá tudo bem, ele vai embora. Mas que ele deixe portas abertas. A gente vê profissional hoje que avisa, ó, tô saindo, amanhã já não venho mais. E isso não é legal, né? Assim, então a gente não sabe, não. A gente já passou por isso, né? Igual a gente vê. E a gente orienta as pessoas, cara, fica um pouco, passa o bastão, vamos fazer as coisas certinhas. Você encontra profissionais assim, mas tem profissional que você não encontra. Então, o cara chega hoje, te avisa, amanhã já não tá aqui. Então, você não se preparou para nada e tal. E o pior, tem uns que falam assim, cara, não venho mais, vou sair e tal. Tem como você mandar embora? Então, ainda vem com algumas propostas assim que... Putz, eu não tô te ajudando em nada, não tô passando bastão, não tô fazendo nada. Não, e ainda quero que você me mande embora, né? Exato, então a gente tem muito isso. Eu falo, cara, da última empresa que eu saí, eu tinha 7 anos, para essa atual, eu fiquei 30 dias. Eu avisei, eu não consigo começar antes. Vou ficar 30 dias fazendo essa minha transição. Saí num dia 8 da noite, comecei no outro dia 7 da manhã lá, mas assim, fiz tudo bonitinho. Mas isso demonstra o compromisso do profissional, até para a empresa que você está chegando. Até para a empresa que você está chegando. Que se eles tiverem essa visão, eles vão olhar e falar, nossa, ele é comprometido, porque ele não deixou outra empresa na mão. Porque amanhã pode ser você também. Então você tem que ter essa visão macro de comprometimento. Porque isso é comprometimento, né? E a postura que a gente sempre fala, né, de ocupação. Hoje, cara, putz, não, a gente não pode esperar 30 dias, tá? Quanto que você pode esperar? Porque eu faria isso na sua empresa também. Claro. Então, a minha postura, para eu não deixar que eu já chego uma vez que eu tive uma proposta também, falou assim, não posso esperar tanto. Aí eu falei assim, putz, mas a gente tá falando de 10 dias, de 15 dias. Você não pode esperar mais 2 dias, então eu não vou na oportunidade, eu vou continuar aqui. Então a gente às vezes tem que ser flexível também com o cara que tá chegando, porque ele tá saindo de um lugar, tem que deixar portas abertas. E eu tenho que ter ele aqui também 100%, porque às vezes eu sair rápido, exigir que o cara estivesse rápido comigo, e ele não vai ter tanta atenção, que às vezes vai estar cobrindo, estão ligando para ele para saber como que as coisas acontecem lá. Né? Então, a gente tem que ter essa preocupação também, e ter essa postura profissional, mesmo na hora da saída, né? Deixar as portas abertas,
porque o dia de amanhã a gente não sabe, né? Então Com a gente certeza. pode precisar bater na porta, e aí, como que eu saí, né? Como vai ser, né? Para os novos profissionais, né? Para quem está começando na área de RH agora, para se especializar na área de atração e seleção, o que você deixaria como dica aí? Você orienta? Eu acho que a gente tem que sempre buscar referências, né? O que as pessoas estão fazendo, enfim, de RH na sua região, o que você já ouviu falar ou não. E buscar a escutativa com pessoas mais experientes também dentro da empresa, né? Assim, para poder falar qual que é a diferença dessa empresa, o que a gente faz aqui. Então, eu estou começando agora, mas estar próximo deles é muito importante. Eu acho que isso ajuda muito quem está começando. Quando eu comecei lá atrás, eu tive uma gestora que foi fantástica, que é a Ana Paula. Ela me marcou muito e ela sempre me deu muita autonomia, mas eu sempre me espelhava e conversava muito com ela. Então ela sempre me deu dicas, me deu orientação e falou: esteja perto, eu quero que você se programe para estar perto das pessoas. Porque a gente cuida de gente, então a gente tem que estar perto das pessoas para ver o que eles precisam, quais são as dificuldades, e a gente tem que ser uma área de apoio que funcione. Eu não quero nada que tenha só no quadro, pendurado na parede. Eu quero que realmente seja executado e efetivo. Então, a gente tem que ser exemplo e fazer acontecer. Não apenas ser aquele RH que está na sala, só vem aqui, faz entrevista, dá promoção e demite. Não, eu quero aquele RH que esteja presente, que as pessoas vejam, reconheçam. E lembre-se, uma palavra que o RH fala é uma lei. Então, você precisa ser muito assertivo também no que você fala. Então, ela 18 anos atrás, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela. E até hoje ela é uma referência e vejo o quanto ela cresceu também. E me ajudou a ajudar outras pessoas, porque também eu aprendi muito o que se fazer. E nessa carreira eu tenho muito orgulho também de ter preparado os profissionais que hoje dividem experiência comigo, trazem coisas legais. Então isso é muito bacana. Então eu tive uma excelente referência e eu acho que a gente tem que buscar essas referências mesmo para a gente poder ter orgulho de falar, né? Então depois de tanto tempo eu ainda tenho muito orgulho de falar dela. Muito legal, muito bacana. E, Ricardo, para a gente fechar, passou rápido, né? Olha, é um papo tão gostoso que dá vontade da gente continuar aqui, né? Porque quem gosta de RH, quem gosta de gestão de pessoas, a gente fica falando até. Mas para a gente fechar, o que te move hoje como profissional de RH? A gente fala assim, até o clichê é desafio, né? Então, assim, igual eu falei, estava numa empresa mega feliz, muito realizado, assim, fazendo muitos projetos legais. E surgiu um desafio de um próximo passo na carreira, para você andar mais de carro, ficar mais longe e tudo, mas mesmo assim eu topei e não me arrependo nem um pouco, assim, eu acho que eu estou muito feliz onde eu estou também. Já foi até premiado, né? Já fui premiado e tive outras oportunidades também de fazer coisas que eu talvez não faria. Então, o que me move hoje são realmente desafios e fazer coisas que você vê que as pessoas ficam felizes. Então, um programa, uma ação, um projeto, ou até mesmo uma conversa. Que eu tive alguns feedbacks tão positivos que às vezes as pessoas estão chateadas, vamos conversar comigo. Fui para a sala, conversei, falei, e só aquele momento de falar, a pessoa depois te manda, putz, cara, como que valeu a pena aquela conversa? E eu falo, que não é só conversa, eu não falo só o que ela quer ouvir, não. Às vezes eu falo coisas que ela não quer ouvir. E eu sempre falo, você está com o seu ouvido aberto a ouvir o que eu tenho para te falar. Que às vezes eu não quero te magoar, mas às vezes o que eu vou te falar é o que você precisa ouvir. E o quanto que é bacana assim tudo. Então, o que me move é ver o quanto que eu posso impactar positivamente na vida das pessoas. Então, cuidar de gente é um dom que eu acho que eu tive. Ele foi lapidado, aflorado, e hoje o que me move é realmente fazer gestão de pessoas, cuidar de gente. E estar presente nos momentos positivos e também, às vezes, nos momentos que não é tão positivo, mas que a gente pode ajudar de alguma maneira. Sim, que bacana. E acho que esse é muito seu perfil mesmo, eu te conheço há tantos anos, né? E você sempre foi um RH de portas abertas, né? Aquele de ouvir, de estar ali no chão de fábrica, de estar próximo da operação. Eu acho que é muito parecido comigo, né? Você já trabalhou em indústria também, né? Então, acho que esse é o papel do RH, estar ali perto do chão de fábrica. Você precisa gostar disso, você precisa ter escutativo, você precisa estar perto das pessoas. Se você não se identificar com isso, não dá. Vai chegar algum momento que vai pesar, aquilo ali vai pesar para você. Né? E tá muito alinhado também com o exemplo, igual o Gustavo.
o Ricardo falou. Igual o Ricardo falou, tá alinhado com isso também, com exemplo, né? Nós somos exemplos, as pessoas se espelham na gente, não tem como, olham sempre, mas o RH não fez, o RH tá fazendo, enfim, né? Então a gente também tem que ter essa preocupação e às vezes a gente se desdobra um pouco para isso, mas faz parte da nossa profissão. É isso. Mas eu acho que eu sempre falo assim, pessoal, não consigo ir na área, não consigo fazer. Porque você controla o seu tempo, se botar na sua rotina, você vai conseguir Vai fazer. conseguir fazer. E aí eu falei, cara, minha rotina era mega pesada, mas 1 hora do meu dia eu tirava para poder fazer uma caminhada aí nas áreas, falar. E o quanto que hoje eu escuto o quanto você faz falta, que hoje talvez as pessoas não fazem. Tudo. Mas assim, são momentos também e são profissionais, nem todo mundo é igual. Não. E às vezes não vão dar continuidade. Eu sempre falo, se fez sua carreira dar certo, é estar próximo das pessoas. Então eu falo para todo mundo isso hoje. Que a gente se antecipa, né? Se você está próximo, você se antecipa as demandas. E o você quanto consegue. eles ganham confiança para trazer coisa para vocês quando você está perto. Então, às vezes, não, eu sou RH, você vai falar comigo, tudo. Então, eu já vi profissionais assim. Então, Sim. eu vi, mas tá tudo bem, porque se ele quer conduzir assim, É o perfil comigo dele, não funciona, né? Ok, é isso. Para mim, não, mas, enfim, a gente tem que respeitar todo mundo, né? Sim, com Claro, certeza. sem dúvida. Que bacana, Ricardo. Ricardo, agradecer a sua participação no nosso podcast Conexão RH, nosso podcast estreando hoje com o Ricardo Pires aqui. Muito obrigado por ter vindo, né, Andréia? Bate-papo super gostoso. Super gostoso, fluido. Isso, e quantas informações, né? Quanta riqueza de detalhes aí, para nós que já estamos na área, para quem está começando, para os interessados, enfim. Então, assim, obrigada, Ricardo, obrigada por ter compartilhado sua história, sua trajetória, e você é sempre bem-vindo aqui no Conexão RH. Volte mais vezes, está super convidado para a gente falar de outros temas também. E a palavra está com você, fica à vontade, se quiser mandar uma mensagem, falar alguma coisa. Bom, obrigado, Andréia, obrigado, Bruno, assim, realmente foi uma honra para mim estar aqui, eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês aqui algumas dicas, algumas orientações aí para as pessoas, e vocês que estão nos assistindo aí, espero ter contribuído pelo menos aí com algum ponto para vocês, e que realmente faça diferença com alguma dica, algum comportamento, alguma coisa, e precisar, eu estou às ordens, e vai ser uma honra voltar aqui e falar de novo com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. E pessoal, para quem está assistindo, nós temos também o nosso Instagram, o pod de podcast, pod.conexãoRH, conexão sem acento. Siga-nos no Instagram e o vídeo também vai estar no YouTube, né? Qual é o canal? O nome? Pode mais Resende. Pode mais gente, isso mesmo. Siga a gente também, o vídeo vai estar postado lá. E curta, compartilhe, comente lá. Se você tem sugestão de profissional aqui da nossa região que você quer ver sentado aqui como o Ricardo sendo entrevistado, coloque também na sugestão. Se você tem algum tema que você acha interessante a gente abordar, coloque lá também que será... Toda sugestão é muito bem-vinda. E é isso, muito obrigado. Obrigado. Obrigada.